Teologia da Prosperidade no Zâmbia, na Angola. É a favela mais violenta. É Guiné-Bissau, pastor, tá? Só para deixar aqui o registro. Guiné-Bissau, não é Guiné... Ângela, é? Tudo que diz a Bíblia. Provérbios 22:3 diz assim: se encontraram e ambos fez o Senhor. Sabe o que ela diz? E tem igreja no Brasil que segurou esse... E me dizer, onde é que está o meu erro teológico sobre a teologia da prosperidade? Que diferença, hein, pastor? Que diferença. Se está acontecendo algum problema na sua vida, se você não consegue as coisas, se você não é bem sucedido, isso é uma afronta, gente. Isso é uma afronta. Se você está vivendo em mim, que você precisa descobrir na palavra de Deus. Essa que é a verdade. Não! O que você pedir, Deus dá. Uma irmã lá na minha igreja, não vou dizer de onde ela veio, apavorada, com a cabeça cheia de minhoca. Eu sou crente fiel, eu estou na igreja, eu estou numa crise financeira e estão dizendo que eu tenho algum pecado ou que... Se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada que você precisa descobrir na... 26:11. Os pobres sempre tendes convosco. Jesus falou em Lucas 12:15. A riqueza... Entrevistado pelo New York Times, o jornalista de olho em cima de mim. Você quer saber o preço do anel? $4.000. Com meu dinheiro. O que mais você quer saber? O avião do meu ministério? Ah, você está vendo aí, blindado da Alemanha? Deus não olha para você pela sua capacidade. Opa, alguma coisa... 199 não vai voltar. O dia que você nasceu não vai voltar. E sabe o que é que eu aprendo? Porque passa tem o poder de marcar as pessoas. Tem poder até de hoje, amarradas por história do seu passado, por coisas que aconteceram no passado. Há pessoas que não conseguem projetar no tempo porque estão marcadas pela história da sua vida. Você que está aqui na igreja tem dito: meu Deus, a minha vida é toda marcada por me norteado, que tem me marcado, que tem impedido de eu crescer, impedido. Eu vou falar de dois homens que tinham tudo para serem amadas, talvez vivendo isoladas das outras por causa da que o tempo que passou, as coisas ruins que aconteceram, mas são histórias que vocês conhecem. A primeira, um homem que tinha tudo para... A partir do capítulo 37 do livro de Gênesis, eu aconselho você a ler em casa. A Bíblia fala que José era o queridinho do papai. E o papai tinha ele como meu garoto. Os irmãos de José começaram a ter ciúme dele. E sabe o que é que eles armaram? Vamos acabar. Venderam José. Tu já parou para pensar? Quanto é que tu vale? Vende esse cara aí por 300 mangos aí. Eu aprendi que a depressão, ela tem fatores internos e fatores orgânicos. Uma mulher no período de menopausa, a questão de glândulas, pode levar uma mulher, uma pós-parto, não é? Também fatores que são chamados de fatores de problemas do seu organismo. Os três aqui: perdas, injustiças. José, quando ele tinha a idade entre 15 e 17 anos, os irmãos o vendem. Que trauma, que marca, foi amor do pai e da mãe. Ele tinha tudo para ser marcado por esse fato. Ele tinha um camarada depressivo. Aí ele vai para a casa de Potifar, é vendido. Que coisa terrível. Ele era para ser o escravo mais revoltado, ou aquele... Era tão bom, que o dono da casa, chamado Potifar, que não é escravo, recebe salário e é ruim de serviço para encrenca, hein? De crente que é brincadeira com esse negócio de trabalho. Uma turma de gente enrolão que não gosta de trabalho, mas José não era assim não. A Bíblia diz, Potifar só sabia do pão que comia, porque José administrava tudo. Que José era formoso, era bonito a vista. Potifar espera Potifar viajar e começa até que ela, no momento,
ela tenta mesmo, mulher violenta. E ela vai agarrar José. E ela tenta agarrar e José diz isso. Porque pecaria contra Deus. Olha que pecaria eu contra Deus fazendo esse tão grande mal. O primeiro compromisso com o teu patrão. Eu não posso fazer esse grande mal. E não arranca a roupa do camarada. E por vingança e maldade, quando chega a Potifar fazer escândalo, meu irmão, não é brinquedo não. Porque a mulher é emotiva, eu não estou criticando não. E mulher, ela grita mesmo. Ah, meu Deus, esse tarado aqui. De viagem. E a mulher dele diz que o escravo, não interessa o relato da Bíblia, mas com certeza José tomou esse relato. E aí ele vai para a cadeia. Ele sofre, assedido por seus irmãos. Perdeu o amor do pai e da mãe. E agora, o seu senhor... ele sofre uma injustiça. E agora, eu só queria dar uma palavrinha na reportagem para o reitor da PUC do Rio de Janeiro. Tá? O reitor do Rio, Jesus Hortal Sanches, prefere o termo contribuição fixa do que a palavra... Porque no Novo Testamento não ocorre a palavra dízimo. As seitas evangélicas baseiam-se, a meu ver, erradamente no Antigo Testamento. O cristão consciente tem o dever de contribuir. Eu entendo, rei, não entende nada de Bíblia. Você esqueceu de ler Mateus 23:3, reitor. Você está por fora. Eu não sei. Na moral, 50 anos... Nessas 5 décadas, a TV Globo já foi acusada de ser conservadora. Às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo e pelos mesmos motivos. Como a moral da época se reflete, moral, a gente na televisão corre atrás da moralidade pública ou à frente. Desembargadora, pode aplaudir. O pastor Silas Malafaia, na sua opinião, qual é o lugar do sexo? Bem, o lugar do sexo na televisão, ele pode ser até instrutivo. O grande, porque a criança, ela não sabe diferenciar entre ordenança, moderno, ok? Você não tem em TV aberta cenas de sexo censura. Também no Brasil, pastor. No Brasil, sim. Não, há um índice classificatório. Que sai de baixo. Sexo explícito em televisão. Pelo menos, sexo explícito. A sexualidade, num horário que criança está vendo, de diversos... Eu não estou falando de teologia, não estou falando de religião, eu estou dando um dado científico. Informação e sugestão. É aqui que mora o perigo. Quem determina o que a criança... É uma conversa fiada, porque nos Estados Unidos, a nação mais democrática do mundo, as cenas de nudez que se coloca na TV brasileira. O senhor está mal informado, porque se o senhor vir às horas da tarde, ela tem assuntos mais fortes do que o que nós colocamos aqui nas... Não, estou falando de TV aberta. ABC, CBS... Canal... Então o senhor deve ir a outros Estados Unidos. Não, senhor. Para adiantar, para a gente ir adiante na discussão, eu vou com uma frase, numa palavra, para cada um de vocês, qual a fronteira em representação? Agora, da nudez, do relacionamento sexual, isso faz parte da natureza. É exatamente isso. Eu acho que a novela não tem a capacidade de mudar a cabeça das pessoas, mas pontos em discussão dentro da família e dentro da sociedade. Então, dessas discussões... Querem destruir valores morais que têm trazido o bem-estar da sociedade brasileira. Jogo muito interessante, há mudanças de paradigmas da sociedade. Eu acho o seguinte, querem mostrar cenas fortes, cabo. Então escolha um horário, 1h da manhã, 2h, bota pra quebrar. Sua formação total, psicológica, emocional, física, tudo está sendo... Por diferentes pessoas com seus viés ideológicos e religiosos. Viés da sociedade. Michael Sandel é um filósofo moderno de morais. Sejam elas do viés ideológico, ou seja, ela tirar de um povo, de uma civilização e jogar no lixo da noite para o dia, de paradigmas, achando que aquilo é o bom. Quem é que está achando que é bom? O que você acha? Existe banalização do sexo? Eu ia perguntar, o que quer dizer banalização de um ato sexual? A não ser agora com essas modernas técnicas de reprodução assistida, por isso que agora até gays... Para ensinar sexo, vai para televisão para aprender. Era mais fácil de lidar com ela do que hoje em dia, porque você sabia onde era, seus pontos, às vezes você ganhava, às vezes você perdia, mas você sabia onde o inimigo estava. Um homem ou uma mulher
por determinação genética e homossexual. Aprendida porque o cara quis ser, é isso, Jô. Aprendida porque ele quis ser. Então, ninguém quer ser homossexual, Claro que ninguém escolhe. Se fosse escolher, exatamente. O senhor acredita de fato que há um lobby gay entre autores de novela para... Bem, se há um lobby gay nas novelas, para fazer, eu não sei, eu sou das 8, especial das 11, ter gay e o gay nas novelas. Gente, muito legal. Na maioria, um momentinho, que acabou de terminar. E por muitos autores serem, na minha opinião, vamos que ficam muito tempo expostos à TV, a partir do imobilismo, que para mim ele é o hoje. Ele é o âncora. Agora, 2, olha o que é. Isso é provado. Você está acostumado a falar com uma pessoa num tom, está sentada, vendo alguma coisa na TV que interessa, fale com ela. Acostumado a falar com uma pessoa que ela te escuta num tom de voz. Se a atenção dela, se a atenção dela, fale no mesmo tom de voz, ela não vai ouvir. E você pode até falar assim, entendi. O poder hipnótico que ela exerce. E você, principais canais de recepção de mensagem e o canal visual. Ela utiliza esses 2 principais canais. Comunicação. E a TV utiliza os 2. Existem as mensagens subliminantes que o teu estado normal de raciocínio não... Isso é devastador nos processos que acontecem com o indivíduo e que foram registrados. Você quer ver uma mensagem subliminar? Vou mostrar para vocês. Desodorante Axe. Desodorante, pacto dessa cambada. O que eles têm? Isso é mensagem subliminar. De consciência, registra o que você está ouvindo. Mas o inconsciente faz o registro. Mensagens subliminares que são transmitidas, não registra, mas o inconsciente faz o registro. É tão poder de absorção que uma pessoa é capaz de contar um filme todo. Vocês já viram isso? Somos capazes de repetir um monte. Gente que escuta uma mensagem na igreja. Tema. Qual o capítulo que o pastor usou? Não sabem. As pessoas, ao assistirem um filme de 2 horas, são de contar detalhes daquele filme. Tamanha posição para absorver quando você está diante da... O que você está ouvindo e vendo está entrando na tua mente. É que acontecem todas as coisas. Você sente? Primeiro você pensa. Atitudes? Primeiro você pensa. Você já viu como é devastador? Que está sendo captada numa tremenda predisposição. Olha o que ela faz a nível pessoal. Ainda há pouco eu falei que ela bloqueia humana. Olha o dado que eu vou te dar. É interessante isso aqui. Escute isso. A minha ou a sua mente se depara com um fato novo. Ela a memória, a fim de buscar o modelo de ação novo, automaticamente a sua mente vai lá na sua memória, tentando ter algo de como responder ou resolver o problema. A experiências introjetadas em você. Então, para você, automaticamente, a sua mente vai na memória. A memória, 2 horas por dia, vendo TV. Adultério, roubo, safadeza. Nunca vi tanta falta de ação, pessoas em problemas tão banais como nessa geração. Se vai à memória, o que está gravado lá é bobagem para resolver situações que aparecem. Coisas idiotas não sabem resolver. O que eu estou falando aqui é provado, é científico. 4. Ah, Jesus. A televisão, a diminuição da capacidade de ampliação do idioma. Como é que você conhece o idioma? Lendo, irmão. A possibilidade de você aumentar ideias e sentimentos
Sabe qual é o resultado disso? Pobreza de linguagem, dificuldades de comunicação e dificuldades... E homossexual, por preferência aprendida ou imposta, o conselho no lixo, é o paciente que decide se ele quer ou não ser tratado. Muito bem. Por uma questão de metodologia, eu vou dar ao presidente do Conselho, Humberto, explícita a posição do Conselho, ao jornal do Conselho. Um minutinho. Eu posso abordar para que a gente possa rapidamente passar para os parlamentares. Eu gostaria, por favor, que fosse extremamente sucinto, só para a gente cumprir o ritmo. Bem, queria dizer, aí eu não... Então, por favor. Respeito. Eu vou aceitar a sugestão de me dirigir à pessoa. Senhor presidente, Presidente, se você quer admitir ou não. Olha o que ele está falando, presidente. Já conhece o teu corpo, Por favor. Me desrespeitando. Por favor. Eu acho que desrespeito. Ele já disse que está aqui. Presidente, eu não gostaria de desligar o microfone vez que é feito algum tipo de mínimo comentário. Então, quando eu pedi, por favor, sem comentários, sem adjetivos, a parte que diz respeito à citação dos questionamentos. Okay? Somente no que diz do Conselho, do jornal, sem adjetivos e sem... Eu preciso dizer, então, ao senhor que o Conselho Federal de Idade Brasileira e dos 213 mil psicólogos hoje, de um fórum que reúne são 22 entidades da psicologia brasileira, o federal se baliza nas discussões que o mundo inteiro, que é exatamente o que o senhor disse, a orientação sexual de cada um, de acordo com a complexidade da vida. O psicólogo não pode dirigir, não é papel do profissional da psicologia dizer para a pessoa... Muito obrigado. Eu queria concluir com o seu sofrimento, seja ele qual for. A orientação sexual, a solução proíbe cura de homossexualidade. Não há cura. Doutor Humberto, eu vou pedir licença para eu abrir aos deputados que estão inscritos. Um minutinho, mas que coisa. Eu tenho aqui inscritos, por favor, pelo horário, por favor, senhores deputados, pelo horário e pela possibilidade da ordem do dia, que já me ligaram, para que eu vou dar a fala na sequência para ele fazer a consideração. Pastor Marco Feliciano, pastor Eurico, Walter Tosta, Jean Willi, Ronaldo Fonseca e João Campos. Na fala do deputado João Campos, eu ensino 1 minuto, por favor, para a citação. A solidariedade ao Conselho Federal de Psicologia pelos ataques aqui citados. Quero dizer que a violência, e isso está escrito. A revista 11 falou. Silêncio. Silas Malafaia disse que vai fornicar esse safado, esse bandido. Daí ele falou assim, eu não vou fornicar, eu vou ao Ministério Público. Que eu acho que não é uma postura de um pastor fornicar um pai de família, sou casado e mereço respeito. Muito obrigado, Tony. Eu quero... Só um minutinho, um minuto, por favor. Essa casa, ela é regida por regras. Aqui ninguém inventa regra. Então eu vou dar a tréplica e na tréplica se encerra. Não é criação minha. Senhores que estão aqui, 1 minuto. Ele se equivocou. Ele entrou no Ministério Público, aquela palhaçada da parada gay em relação à Igreja Católica, as posições homoeróticas. Quando eu disse para o jornalista, eu vou funicar isso, eu vou ferrar. Linguagem... Eu não vim aqui para fugir de nada, eu não sou criança nem bobo. Aí o jornalista botou que eu ia... Mudança. Agora ele está dizendo que ele denunciou isso ao Ministério Público. Não, ele denunciou a Católica. Isso aí é papo, gente. Aqui não é homofobia. Eu estou aqui com ele. O meu imposto de renda, depois você pode olhar o final, reais. Nesses 4 milhões de reais, tem 2 milhões do capital da editora. Então, eu tenho uma casa, 6 apartamentos, 3 eu comprei em comodato de construção, que ainda faltam 30 prestações em Vila Velha, de um em Boca Raton, que está aqui a declaração de bens do Banco Central, ela está aqui. Patrimônio atualizado, porque você na declaração do imposto de renda, você põe o dia que você comprou.
casa, que aqui está por 800 mil, porque foi quando eu comprei, eu vou ter aqui, de atualizado de valores de hoje, 4 milhões e meio, ok? E tem 2 milhões da minha participação na minha empresa. Então, se eu tirar isso... Então, o que a Forbes está falando, primeiro, é mentira. O jornalista, o correspondente... Eu não tenho salário de pastor. Eu sou pastor há 30 anos, tive salário por 5 anos, não que seja, que ele tem que ser muito bem tratado. Mas há 25 anos eu não tenho salário de pastor. Prego fora, porque estou na televisão, essa coisa toda, e da minha editora. Para você ter uma ideia, nos últimos... Eu vendi mais de 1 milhão de livros meus por ano. Mais de 1 milhão. Eu sou o pastor que com o objetivo, que esse é o objetivo, é colocar um bloqueio na sociedade, que tudo tem, ou foi roubado dos fiéis, que é um bando, desculpa a expressão, de otários. Forbes é uma revista que trata basicamente de fortunas. Não é a religião, todas as religiões, digamos. Tem sempre esse mistério do dinheiro em torno da religião evangélica, que vem do dízimo, etc. Católico também vem com dízimo. Também, estou dizendo. Também é dízimo também. Não é obrigatório, mas tem. Verdade. Esse interesse por essas fortunas do interesse da Forbes, ela trata de outras fortunas, ela trata de fortunas de muita gente. Todo mundo, por que não citaria os brasileiros associados à religião? E mais... Entendeu? Citando fontes. Ela disse Ministério Público, mentira, Polícia Federal... Mentira, seja jornais ou revistas, não tem um dado para ele declarar que eu tenho 300 milhões. 2. Legalmente, eles não têm autoridade de falar nada de ninguém. Só tem um órgão. Falar da fortuna de qualquer um, mas fale dos que tem. Quando ele diz que eu tenho 300 mil... O ser humano, ele é um ser que diferencia dos animais, porque ele tem inteligência e percepção. Ele faz ali, tem 300 milhões porque roubou os fiéis. Então, essa é a ideia. E eu não vou daquilo que eu não tenho. Porque para o milionário, Gabi, para o empresário mais ricos do mundo, isso dá até crédito para o cara. Os bancos... Mas, o pastor... Você não devia estar fazendo esse tipo de Uma coisa, existe o besterol da teologia da prosperidade, existe a teolosterol da teologia da prosperidade. Olha, vem para Deus que você vai ficar rico, vem para Deus que se vê um monte de casa. Então, isso é o besterol da teologia da prosperidade. Agora, a carne da prosperidade, diz assim, bem, pastor, me diga uma coisa que a Bíblia mostra, ou então, o que faz uma pessoa ser próspera à luz da Bíblia? A Bíblia diz que prosperidade é o homem que teme ao Senhor e que obedece os seus mandamentos. A sua fazenda e riqueza haverá na sua casa e a sua descendência permanece para sempre. Que aquele que medita dia e noite na lei do Senhor, olha o que diz o Salmo, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem e... Eu prego prosperidade, eu não prego besterol. Porque prosperidade não é só finanças, você viver bem, tem um monte de coisa junto. A minha pergunta é, os seus fiéis são poderosas e sabem o que estão fazendo e querem fazer isso e podem fazer. Quando você fala, eu às vezes misturo você e senhor. Você divaga em cima dessa teoria da prosperidade. Satanás está dando tudo que ele tem. Você vai perder a tua família, você aqui dentro da igreja com a tua família e tudo. Sabe por quê? É a primeira agência responsável pela educação. Por causa do reduto é aqui. Eu gostaria de te informar que a igreja começa na tua casa. Eu vou repetir o que eu tenho falado aqui nessa igreja, o que eu tenho falado. Eu vou repetir porque aqui tem pais de adolescentes, então eu vou repetir. Aqui tem pai de criança. Isso, anos. Na mão de um moleque de 11 anos. Na mão de uma garota de 12 anos. E amanhã não chora. Eu não vou... Aqui, ó. Uma menina aqui. Minha filha, 9 anos. Smartphone. Na mãozinha dela. Começou a bater. Brincando com o negócio. Meu irmão, o ser humano vive de modelos de imitação. Nós estamos vivendo uma praga de Satanás. Como é que é lá na Bíblia? Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. O que é dia de Noé? Depravação moral em alta escala. É o que está acontecendo. Teu filho pega o smartphone dele e diz aqui para ele acessar. Aí ele vai acessar sexo, homem com homem, mulher com mulher. E ele, se tiver alguma tendência, ele vai no banheiro de uma escola pública, filmando
a barbárie entre elas. Como é que você entrega um smartphone que tem acesso à internet 10 anos? Você está maluco? Eu vinha dizendo isso na igreja. Um clique. O outro coleguinha da escola ensina ele onde é condição? Não, é comportamento. E se aprende, se imita, porque o ser humano é o ser mais social. Ele, para crescer e se desenvolver, depende de relações sociais. E os pais, então, o teu filho, meu irmão, tá cheio de pata, petralha, ativista de lixo moral. O teu filho fica mais com essa gente do que com você. Gente sendo bombardeado violentamente para destroçar. É uma ideologia, olha o nome, ideologia de gênero. Sabe qual é a ideia? Ele descobriu que o... Então qual é a tática? Destrói a família para fazer. Quando eu comecei a denunciar isso, pastor, o que é que o senhor tem? Eu vou... Tá entendendo? Quer tomar conta dos outros? Vai ser... O que é que o senhor tem? Eu falei, gente, a questão não é uma prática, a questão é uma ideologia. Eu não tenho nada contra a prática sexual de ninguém. Deus! É uma ideologia toda associa. Estou acabando com comemoração de dia de mães e pais na escola. E não é do cuidador. Estão ensinando a ideologia de gênero, uma audiência pública do Estatuto da Família, porque eu tive muita briga com esse cara, ele dizendo que é homossexual. Aí nessa última eu falei, agora eu pego ele. Falei, filhinho, sexual ou é ideologia de gênero? Mudou? Porque a ideologia de gênero diz que não é feminino. Você é aquilo que você quer ser em qualquer época. Prega o sexo livre, ela é a favor do incesto, ela é apta. Mas como é que você muda a cabeça e o comportamento de uma sociedade? 1000 vezes repetida. Séria, gente honesta, gente de Deus. Eu não toco na igreja. Ué, mas como é que pode ter líder picareta, hein? Mas de liderança, aí a conversa muda. Eu tenho a Bíblia. Você vai ouvir o que eu vou falar aí. Então, de Macedo e o senhor bispo Romualdo. Segura aí. Quando vejo um crente fazendo sucesso aí, é tudo emoção, tudo na base da carne. Eu não vou errar se falar 99% desse pessoal que canta por aí demoniado. Tudo perturbado. O senhor vê, por exemplo, tem até uma cantora que seguem ela, mas muitos, que ela é conhecida, eu não sei se eu posso falar, Ana Paula Valadão. Outro dia, o pastor lá botou a mão na cabeça dos que seguem a ela e diz, ó, que mulher de Deus, porque ela canta a música extraordinária que mexe com a pessoa, mas é como o senhor está dizendo. Você canta, você tem música, você toca a música, você ouve a música o dia inteiro. Como é que está a sua vida? Uma porcaria. Por quê? Porque você são. Essa é a realidade. Uma das pessoas... São poucos os que eu realmente aprecio. E um dos poucos que tem por aí é o Paulo César, do Grupo Logos, não é isso? Sim, senhor. Aquele rapaz, porque a música dele, a letra da música dele, um conteúdo. O resto é tudo larará, larará, larará. É igual a se mexer, todo mundo começa a bater palma, todo mundo entra na emoção, caindo por conta daquela onda do caicai. Então tá aí o pau em todo mundo, atirar para todo lado. Não, nós queremos ajudar, nós queremos salvar conosco, para que não se envolvam nesse tipo do caicai, porque isso é diabo tão desgraçado. E todos os pastores, líderes demoniados, estão literalmente possessos. Agora a pergunta será feita pelo nosso convidado especial, pastor Silas Malafaia. Obrigado novamente, pastor. Obrigado pelo convite. Eu quero fazer uma pergunta ao Crivella que tem a ver com a nossa dimensão. Conversamos um pouquinho a Bíblia, não tem esse negócio de bispo nem de pastor licenciado. Ainda mais que você prega nas igrejas, para boi dormir eu não sou boi. Então vamos lá. A Igreja Universal, cujo líder, ao longo dos anos, no Brasil inteiro, tem colocado igrejas, pastores de televisão. Agora, em abril, a TV do Rio de Janeiro, mais tradicional com programas evangélicos, vocês consideram nem seus irmãos de fé? Como é que as pessoas de outros segmentos
religiosa, você obedece ordens do bispo Edir Macedo? 2 minutos para a resposta do candidato Marcelo Crivella. Com esse governo e seus interesses. Vocês cantando já estão pregando, mas tem alguns aí que querem se meter. Você não tem autoridade, senhores cantores, alguns, para se meter a música. O máximo é a sua opinião. Imagina eu querer cantar e ensinar a cantar. Eu cantando e você cantando já está pregando. Não se meta em assunto teológico que você ficar falando bobagem por internet, porque eu tô hoje eu tô nervoso, eu tô paciente. Eu tenho que deixar aqui um aviso. Muito cantor está pensando que é o quê? Cante, use seu ministério, cala a sua boca para dar. Essa aqui é a verdade. E você, pastor, você não quer condenar? Você não quer denunciar? Fica quietinho. Agora não fica. Eu não vou me calar. Eu estou aqui para denunciar. Lembra daquilo? Aquilo deu pano para manga. Eu desci a mamona. Isso foi uma guerra que só Jeová sabe. Uma força dizendo que método não pode ser comparado à doutrina, uma coisa é uma metodologia, a doutrina. Quando eu vou saindo do escritório do pastor Jorge para subir para pregar, chega um santo servo do Senhor, e Milomes. Meu irmão, quando eu subo para pregar, no meio da raiva, que o nego estava me sacudindo, dizendo que eu era caído, que eu era pastor do diabo, que eu não tinha visão, no meio... Na pastora Valnice, não deixei de lado, no meio arrumei um jeito, mas eu larguei. Eu desci daquele púlpito, eu falei, eu tô ficando maluco. E agora para pedir perdão para essa mulher? Falei, como é que vai ser isso? Meu Senhor da glória, falar nunca, porque tinha duplo, triplo, quádruplo, quíntuplo sentido. Sabe, vou repetir aqui, porque foi uma arneira tola, e você está doido para saber, mas eu não vou falar. Meu irmão, eu falei, mas eu não posso ligar. E eu disse, não, liga para ela e pede perdão. Eu falei, não. Eu falei diante de 4.500 pessoas, como é que... Não. Vai para a Bíblia. Posso. Você quer saber o que é verdade ou mentira na ciência? Vai para o experimento, para a observação. Então, o instrumento da questão é a Bíblia. Mas o senhor não está dizendo por quê que é. Porque a Bíblia, bem, por alguns princípios, você pode viver e praticar o que está escrito ali. Mas se eu disser para o senhor que os Vedas podem também ser instrumentos da verdade? Pode ser uma verdade relativa, porque o instrumento da verdade teológica cristã é a Bíblia, seja para protestantes ou para cada Bíblia. E a pergunta do Mitre, eu tenho que me basear nisso para responder a você, Mitre. Do seguinte, a comunidade, porque o ser humano é um ser social, ele precisa interagir com outros. Então a importância de estar presente é fundamental, porque a Bíblia compara, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, o seguinte, a igreja é como um corpo. O que é corpo? Um conjunto de membros interdependentes. Isso é isso que para nós evangélicos, uma pessoa é um evangélico realmente, quando ele tem a palavra de Deus, a gente considera que esse é um evangélico praticante. E até as pessoas, é interessante que não vai à igreja e que ele já, por exemplo, foi criado na igreja evangélica. Vocês vão ver ele dizer assim, olha, eu estou evangélico, mas eu estou afastado. A própria pessoa diz isso. Diferente do católico que diz, eu sou fora da igreja, ele mesmo diz, não, eu estou afastado. Agora, todos eles leem a Bíblia diariamente? Alguns atributos da divindade. Uma pesquisa com os católicos deu que só 16% fazem a leitura. Aí tem uma diferença da Igreja Católica em relação aos evangélicos. É que o sacerdote evangélico confira o que o pastor está falando com aquilo que está escrito, com o instrumento dito. Eu acredito que 70%, 80% dos evangélicos são leitores assíduos com Deus, se voltar para Deus. Mas na Bíblia, a verdadeira religião definida pela Bíblia, fala, esse mundo é o sistema dominado, dirigido pelo diabo, que leva as pessoas a desobedecer. A Bíblia escreve isso e a sociedade que nós vivemos... Mas então para que ele viesse para um lugar corrupto e impossível... Em João 10, o senhor acabou de dizer agora. Presta atenção, o mundo, o sistema. Agora, Deus quando fez, corrompeu isso, foi o homem, desobedecendo a Deus. Foi o homem que corrompeu tudo isso e por isso que nós vivemos de Deus, mas ele vai entrar num buraco sem saída. Porque quanto mais homem... não está aí exatamente para religar com Deus. Aí ele declara no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus amou o mundo de tal
Não tem medida. O amor de Deus é tão grandioso que, apesar do homem, para resgatar esse homem, para voltar ao seu estado original da criação, porque Deus criou o homem para ser propósito de Deus, para resgatar esse homem. O senhor está afirmando que Deus cometeu um erro brutal. Não, de felicidade, de amor, de paz. Nós acabamos de corrupção, de maldade. Eu não dei essa conclusão, eu não fiz essa assertiva. Então, Deus deseja que o homem viva feliz, mesmo no meio de adversidades e de erros e de pecados. A absoluta de Deus é a permissiva. O que é a vontade permissiva de Deus? Deus criou o homem com livre-arbítrio. O direito humano, eu posso escrever também a minha história. Deus permite a vontade. Deus está interferir no processo o tempo todo. Estar em controle é interferir no processo a hora que quer do arbítrio. Pastor, como é que a sua igreja vê todos esses 2000 anos e tudo isso? Não. Quer dizer, é direto a relação com a Bíblia? Não, é um desperdício terrível. Não. Que fez um trabalho fantástico. Os pais da igreja, aqueles que começaram a história da igreja, quando você tinha que ter convicção de fé. Depois Constantino, no século IV, assumiu o trono, era o império, aí a bagunça começou. E começou a perseguir. Aí começou a bagunça, porque houve uma mistura de... Depois um outro imperador, Graciano, no ano 378, que era também, naquela época, da religião babilônica, ele disse que não queria saber disso. Damásio era o bispo apóstata e, ao mesmo tempo, chefe da igreja cristã. De lá para cá, meu amigo, a igreja católica se desvirtuar daqueles princípios do evangelho e o que a igreja católica introduz nas suas normas de regra e doutrina. Uma das grandes divergências entre a igreja católica e as pentecostais está na veneração ao santo. Diferentemente da Igreja Católica, os pentecostais acreditam na manifestação do Espírito Santo. Embora existam outras divergências com a Igreja Católica, a principal está e mártires. Para os pentecostais, a veneração é uma forma de idolatria. Em 1995, quando um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus chutou a imagem, causou grande reação por parte dos católicos e até de outras correntes pentecostais. Pastor Silas Malafaia, o senhor mencionou o diabo. O diabo, ele tem cara, a pessoa quando morre... É a personificação simplesmente do mal. Ele era um anjo de luz, segundo a Bíblia, um querubim ungido de uma alta esfera, que significa adversário. Ele se torna maligno, que significa aquele cuja essência... O diabo, a Bíblia Sagrada nos apresenta como um ser real, um ser que traz principados e potestades, o que a Bíblia diz isso. Qualquer um pode ler Efésios capítulo 2, versículo 10, quem tem a Bíblia vai ver o que a Bíblia declara sobre o diabo. A Bíblia também é interessante do que sobre o céu. Se você pegar os evangelhos, porque Jesus queria alertar sobre o perigo da condenação, onde Jesus fala sobre o céu, e você verificar o que ele fala sobre o inferno, ele dá ênfase. O que é pecado? Pecado é transgredir a norma de Deus. Pecado é se desviar do propósito. Sim, mas a Bíblia também fala do amor de Deus para resgatar, tirar o homem da condição de pecador. O amor se confunde, o amor de Deus para... Deixa eu te dizer, só quem vive a experiência pentecostais, que pode... em especial, com a participação aqui do nosso Silas Malafaia. Nós sabemos hoje de 20% praticantes. Então, dos praticantes, temos 27 milhões no Brasil. E na área dos... Significa que ele é membro de uma igreja, significa que ele vai pelo menos uma vez por semana à igreja. Nos Estados Unidos, assim. No Brasil, não. Você é evangélico? Tem cartão de membro. Você é evangélico? Você vai à igreja. O senhor vai todo... Mas vou muitas vezes à igreja. Eu acredito que os evangélicos, pelo menos... Eu estou falando de... Mas, pastor, a igreja ela é também uma referência moral, uma referência de princípios, uma espécie de condutora de comportamentos. O cristão, de um modo geral, não vou dizer o evangélico, o cristão, de um modo geral, aquele que usa os princípios éticos e morais de determinada religião, mas não vai... O instrumento da verdade teológica é a Bíblia. Você quer saber o que é verdade ou mentira na teologia, vai para a Bíblia. Você quer saber o que é verdade? Aquele que é cristão tem a Bíblia como o seu livro de guia, de regra e fé. O senhor está afirmando. Que o instrumento da verdade teológica, porque a Bíblia, por alguns princípios. Primeiro, porque a Bíblia é uma palavra de verdade, ela não é um livro de teoria, você pode viver... Os Upanishads ou o Corão podem também
ser instrumentos da verdade? Pode, mas de Deus, isso é na sua crença? Isso é na crença evangélica. Ué, o instrumento da verdade teológica cristã os cristãos é a Bíblia. E a pergunta do Mitre, eu tenho que me basear nisso para responder a você, Mitre. Do seguinte, a Bíblia diz que o cristância de viver em comunidade, de participar da igreja, de estar presente, é fundamental, porque a Bíblia compara o apóstolo, isso é corpo. Então um precisa do outro, um depende do outro. Por isso que para nós evangélicos, uma pessoa é um evangélico realmente, isso que eu vou dar para vocês. Até o indivíduo, se vocês encontrarem alguém que diz assim que não vai à igreja e que ele já, por exemplo, foi criado na igreja evangélica, mas eu estou afastado, a própria pessoa diz isso. Diferente do católico que diz, eu sou católico e nunca pisou na igreja. E a Bíblia diariamente? Eu não, aí eu tenho que ter alguns atributos da divindade. Uma pesquisa com os católicos deu que só 16%. O pastor incentiva os membros a lerem a Bíblia. Confira o que o pastor está falando com aquilo que está escrito, com os da Bíblia. Pastor Malafaia, o que é religião? A religião, o religaire, está ligado com Deus, se voltar para Deus. Mas fala, esse mundo é o sistema dominado, dirigido pelo diabo, que leva as pessoas a desobedecerem a Deus, a contrariedade que nós vivemos. Mas que então o mundo é um... O mundo é um sistema. É um exílio, é uma condenação. Feliz. Não, ao contrário, Jesus disse em João 10, 7, essa terra ele fez tudo perfeito. Quem corrompeu isso foi o homem, desobedecendo a Deus. Foi o homem que corrompeu tudo isso e por isso que nós vivemos essa ida. Porque a criatura se realiza no Criador. Mas quanto mais homem está aí. Quando Jesus vê essa terra, ele declara no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O lado do homem está pecando, está errando. Deus enviou seu filho para resgatar esse homem, para voltar ao seu estado original da criação. Brutal. Não, eu não estou afirmando isso. Na medida em que ele hoje não consegue os seus propósitos, que é de felicidade, de amor, de paz. Nós acabamos de concluir que a terra ao contrário. O que Deus faz? O que Deus deseja para o homem? Deus deseja que o homem viva feliz, mesmo no meio de absoluta de Deus e a permissiva. O que é a vontade permissiva de Deus? Deus criou o homem com livre-arbítrio, o direito dele fazer escomitre, o Parada, o Joemi, eu e qualquer outro ser humano, eu posso escrever também a minha história. Deus permite a vontade. Deus é o processo a hora que quer, do jeito que quer e da maneira que quer. Mas Deus permite eu escrever a história. O livre-arbítrio. Pastor, como é que a sua tudo isso? Não. Quer dizer, é direto a relação com a Bíblia? Não, é um desperdício terrível. Não, ao contrário. Porque fez um trabalho fantástico, os pais da igreja, aqueles que começaram a história da igreja. Nos 3 primeiros séculos da era cristã, a igreja foi perseguida, foi maltratada, foi massacrada. O cara para ser cristão no império, aí a bagunça começou. E começou a perseguir. Aí começou a bagunça, porque houve uma mistura de paganismo com cristianismo. Foi aí. Depois da religião babilônica, ele disse que não queria saber disso. Damásio era o bispo em Roma e, ao mesmo tempo, o cara foi chefe da Igreja Católica a se desvirtuar daqueles princípios do Evangelho que estão na Bíblia Sagrada. E aí você vai vendo a história de concílio. A católica e as pentecostais está na veneração aos santos e mártires. Vamos ver agora um vídeo que... Católica, os pentecostais acreditam na manifestação do Espírito Santo por meio de sinais como curas divinas, profecias, visões e mártires. Para os pentecostais, a veneração é uma forma de idolatria, prática em 1995, quando um bispo da Igreja Universal do Reino de Deus chutou a imagem de Nossa Senhora. Causou grande reação por parte dos católicos e até de outras correntes pentecostais. Numa das suas respostas, como que para o evangélico se personifica o diabo? É a personificação simplesmente do mal. Ele era um anjo de luz, segundo a Bíblia, um querubim ungido de uma alta esfera, o destituiu da sua glória e da sua função. Ele se torna Satanás, que significa aquele cuja essência do caráter é mal. Então, o diabo, a Bíblia Sagrada nos apresenta como, a Bíblia diz isso,
Qualquer um pode ler Efésios capítulo 2, versículo 2, pode ler Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quem tem a Bíblia vai ver Evangelhos, porque Jesus queria alertar sobre o perigo da condenação. Então ele sobressai na sua mensagem, e você verificar o que ele fala sobre o inferno, ele dá ênfase para o perigo do homem, da desobediência, né? Porque o que é pecado? Pecado é sim, mas a Bíblia também fala do amor de Deus para resgatar, tirar o homem da condição de pecador. O amor se confunde, o amor de Deus é tão... Não gostaria de qualificar como rudimentar, mas enfim, uma sessão... Deixa eu te dizer, só quem vive a experiência é que vive a bênção. Nós vamos conjecturar aqui, fazer conjecturas sobre tudo que se pensar, se eu disser que tem nada, que alguns não entendem o que significa uma doença mental, pela falta de experiência. Mas o senhor considera agora, que isso não é uma questão, é uma intervenção superior, uma força do mal? Uma pessoa esquizofrênica, tratamentos para se controlar. Você não apaga, você não zera. O cara tem que tomar. Nunca mais ela vai ter aqueles acessos de loucura. Essa é a verdade, a realidade. Mas, pastor, o senhor como psicólogo. E a doença e possessão tranquilamente. Você pode constatar o que é uma possessão demoníaca e uma doença. Ele não vai ficar livre, a não ser que Deus queira curá-lo. Como qualquer outra doença, até uma doença mental. Vai ser acompanhado na igreja. E aí você pode aquilatar, a experiência mostra, qualquer um de vocês quiser acompanhar uma pessoa, um homem que tinha uma casta de demônios tão violenta que em cadeias não prendiam ele, Jesus expulsou e depois diz que a cidade de Gadara viu aquele homem imperfeito. Sofrem na pele e na alma o preconceito de uma sociedade. Sabe por que não precisa de PEC? Porque não há nenhuma dúvida que é o Supremo, e esse é o Estado Democrático de Direito, já foi interpretado. Então não há insegurança jurídica. E o terceiro aspecto é que eu vou encaminhar, ele já pensou nesse projeto, de um outro projeto que falava de cirúrgica, porque nós não estamos falando de intervenção cirúrgica. Existe um processo e um protocolo clínico de assistente social, de endocrinologista, para acompanhar a identidade de gênero que não corresponde ao seu próprio corpo. E aí digo isso, adolescentes, a partir de uma decisão judicial. Por quê? Porque esse adolescente que injetar, como injetam muitas vezes, silicone industrial para acompanhados, isso pode resultar ou não em uma cirurgia, mudança de sexo, porque é um protocolo do Ministério da Saúde que assegura estes transexuais que há 8 anos estão sendo acompanhadas e ainda não têm autorização de mudança de sexo. Portanto, vamos assegurar que tenhamos a liberdade e que tenhamos o respeito como norma, para que nós não tenhamos em outros tantos uma homofobia que não é opinião. Direito a tréplica, pastor Silas Malafaia. Não é só apertar aí, pastor. A diferença entre o discurso da deputada e a lei, o projeto coloca, vamos lá, acho que a senhora esqueceu de ler o que a senhora escreveu. Artigo 8º, vamos lá. Artigo 8º, toda pessoa maior de 18 anos poderá de modificação genital ou tratamento hormonais integrais a fim de adequar o seu corpo à sua identidade recebida. Agora segura aí. Parágrafo 1º. Em todos os casos